Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. É por isso que eu estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta e nos fortalece. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje Jó, capítulo 41. No capítulo anterior, no capítulo 40, depois de Deus ele responder a Jó, Jó humildemente se cala e reconhece diante de Deus que ele verdadeiramente não sabe de nada, que ele não compreende ali e que nem cabe a ele compreender. Em outras palavras, né? Neste capítulo 41, Deus continua falando e ele diz: Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele, como se for um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Olha só, para a gente poder entender um pouquinho a respeito, né, desse capítulo, da complexidade dessa comparação que Deus faz, né? Deus, como Criador, ele conhece a sua criatura, ele sabe o limite da sua criação, né? E aqui ele fala do crocodilo. O crocodilo também é chamado, em outras versões, de Leviatã, uma grande criatura marinha de identificação desconhecida. Não se trata necessariamente de uma criatura mítica, pois a descrição corresponde de fato a um crocodilo. O termo Leviatã é usado simbolicamente como objeto da ira de Deus. De qualquer modo, fica evidente que Jó e a humanidade não podem controlar criaturas tão temíveis. Ainda assim, Deus usa esses animais para seus propósitos. Deus, ele, diante do seu poder, da sua grandiosidade, ele usa as suas criaturas da maneira como ele quer, né? E a gente não consegue explicar a complexidade desse Deus. E nem é bom que que nós tenhamos esse poder, porque não cabe a nós questionarmos o agir e o efetuar de Deus. Uma vez que nós, aceitamos a Cristo como único e suficiente Senhor das nossas vidas, nós temos sim, ali que cumprir com alguns protocolos, com uma conduta, Nós como os cristãos, nós precisamos dar um bom exemplo, ter ali um caminhar onde seja um caminhar diferenciado. Senão ali, como que a gente vai mostrar a Cristo para as pessoas? Porém, a religiosidade,
ela afasta muitas pessoas de Deus. Hoje em dia existem muitas pessoas querendo ditar regras. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Sabe, amados, nós temos que nos voltar para a Bíblia. Se Deus, a gente analisa um contexto que nem esse, de Jó 41, né? Onde Deus fala, olha, você como uma criatura, você não pode controlar tal criatura que eu fiz, porque só eu, Deus, sei a complexidade daquele animal, só eu, como Deus, sei como ali eu quero que aquele animal venha contribuir para o meu propósito. Então, se Deus, diante da sua complexidade, diante do seu poderio, ele criou uma criatura indomável, entre aspas, né? Mas que está dentro do propósito de Deus, por que não Deus ter um propósito para a sua vida? E a princípio, quando você procura um propósito, o que assim acalenta muito meu coração e que me traz paz é entender que a minha vida, ela dentro do propósito de Deus, primeiramente eu preciso adorar ao meu Criador, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, independente de qualquer coisa, independente do ofício que você vai exercer, dos dons que Deus te deu, tudo isso vai contribuir para que você adore ao seu Criador. Imagine um Criador tão cauteloso, tão cuidadoso, a ponto de ter um propósito para uma criatura que aos meus olhos e aos seus talvez seria uma criatura abominável, uma criatura assim, nossa, por quê? Qual a existência do crocodilo? E ali Deus ele vem colocando para Jó, ei Jó, acaso você pode domar tal criatura? Acaso você tem poder de entender o propósito pelo qual eu o criei? Então veja bem, dando continuidade ao contexto, diz no versículo 12 em diante: não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e aos seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele, imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó debaixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho.
Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama, como instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna ao mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter se escarnecido. Na terra não tem igual, não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, o rei sobre todos os animais orgulhosos. Bom, o que a gente entende é que diante de toda a complexidade desse capítulo, há algo assim muito bonito, porque verdadeiramente o que Deus ele quer deixar bem claro aqui para Jó é que ele é o Criador e que ele cautelosamente pensou em cada detalhe, sabe? Às vezes nós pensamos que Deus ele está desapercebido com os detalhes, mas cautelosamente ele está atento aos detalhes. Se existem coisas aí no decorrer do seu dia a dia ou da sua vida num geral que talvez parece que está muito fora sabe, do lugar, parece que não vai dar certo, parece que as coisas descansa o teu coração. O Criador, né, ele é maior do que a sua criação. Então, por mais complexo que seja todo o nosso universo, tudo que Deus criou, as constelações, o espaço, toda a complexidade desse planeta, né, e toda a vastidão, toda a imensidão das galáxias, o nosso Deus é maior. Então, quando a gente para pensar que existe um Deus maior do que tudo isso que nós conhecemos, isso nos traz um conforto muito grande. Porque se há um Deus que é maior do que tudo isso, que governa tudo, e que a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, que eu busco me relacionar com Ele, Ele se achega a mim, então não há o que temer. Não há. Então creia, persevera, que já deu tudo certo. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, por este irmão, por esta irmã que tem desbravado aí a leitura desse livro de Jó, que ali acompanhou diariamente o devocional e que está chegando aqui praticamente ao término desse capítulo. Amanhã iremos estudar o capítulo 42. Com muita alegria, estamos encerrando o livro de Jó. Obrigado, Deus, por tantos ensinamentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem ali feito em nós e através de nós. Toca, Senhor, esse irmão, essa irmã, do alto da cabeça à planta dos pés. Traga paz, renovo, bom ânimo, alegria, refrigério. Realiza, Deus, a tua obra de poder e de milagres na vida desta pessoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Que Deus possa te fortalecer, que Deus ilumine os seus passos, que Deus te dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. Beijo no coração. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.